Você acabou de sair da Terra. Não há mais atmosfera ao redor. Não há ar, não há pressão, não há temperatura estável. Há apenas vácuo. E você tem exatamente 15 segundos antes de seu corpo começar a se destruir. Bem-vindo ao episódio 1 da nossa saga, Como Sobreviver no Espaço. Nos próximos episódios, a gente vai visitar cada planeta do Sistema Solar e descobrir o que seria necessário para sobreviver em cada um. Mas antes de chegar em qualquer planeta, você precisa sobreviver ao próprio espaço. E isso já é um desafio que pouquíssimos humanos já enfrentaram de verdade. Hoje a gente vai entender o que o espaço faz com o corpo humano, o que você precisaria ter para sobreviver, e por que simplesmente ir ao espaço sem preparação é uma sentença de morte em menos de 1 minuto. O que acontece com o corpo humano sem proteção no espaço nos primeiros 15 segundos? Por que a temperatura no espaço pode te matar de calor e de frio ao mesmo tempo, dependendo apenas de qual direção você está olhando? O que a Estação Espacial Internacional descobriu sobre o que o espaço faz com o corpo humano ao longo de meses? E o que você precisaria ter? Traje, alimentação, equipamento para realmente sobreviver no espaço por tempo indefinido? Guarda essas perguntas. A gente vai respondendo cada uma. Vamos começar pelo pior cenário. Você está no espaço sem nenhuma proteção, sem traje, sem nada. O que acontece? Nos primeiros 2 segundos, a pressão do ambiente cai a zero. O ar dentro dos seus pulmões se expande violentamente. Se você tentar segurar a respiração, seus pulmões estouram. A única coisa correta a fazer é expirar imediatamente. Nos próximos 5 segundos, a água nos tecidos moles do seu corpo, olhos, boca, pele, começa a ferver. Não de calor, de falta de pressão. A ebulição não precisa de temperatura alta. Precisa apenas de pressão baixa. No espaço, a pressão é zero. Então a água ferve a temperatura ambiente. Seus olhos inchariam. Sua língua borbulharia. Em 10 segundos, a falta de oxigênio começaria a apagar sua consciência. Em 15 segundos, você estaria inconsciente. Em 90 segundos, morte cerebral. Não é uma morte dramática como nos filmes. É silenciosa, rápida e fria. O espaço não explode você. Ele simplesmente te apaga. E tem mais um detalhe que os filmes nunca mostram: o silêncio. No espaço, não há ar para transmitir som. Nenhuma explosão, nenhum grito, nenhum barulho de qualquer tipo. Se sua cápsula explodisse a 1 metro de você, você não ouviria nada. Apenas veria a luz da explosão e sentiria a onda de pressão dos fragmentos. É um ambiente para o qual nenhum instinto humano foi desenvolvido, porque nenhum ancestral nosso sobreviveu ao espaço para nos ensinar o que sentir. Somos os primeiros. E a resposta da primeira pergunta: o que você precisaria para sobreviver esses primeiros segundos? Um traje de pressurização, mas não qualquer traje. O traje espacial atual da NASA, o EMU, pesa 130 quilos e custa 12 milhões de dólares. É essencialmente uma espaçonave vestível. Tem 14 camadas de material. A camada interna mantém a pressão. As camadas intermediárias protegem contra micrometeoritos viajando a 40 mil km por hora. A camada externa reflete a radiação solar. E o sistema de suporte de vida nas costas fornece oxigênio, regula a temperatura e remove o dióxido de carbono que você expira. Para nossa saga, vamos imaginar um traje evoluído. O traje classe Ômega. Mais leve que o atual, com exoesqueleto integrado que compensa a falta de pressão atmosférica e permite movimentos quase normais. Com visor adaptativo que escurece automaticamente quando você olha para o sol e clareia na sombra. E com sistema de propulsão de emergência integrado nos ombros, para o caso de você ser arremessado para espaço aberto sem nenhuma estrutura por perto. Você vai precisar disso. Segunda resposta: a temperatura. Porque o espaço pode te matar de calor e de frio ao mesmo tempo. O espaço não tem temperatura. Essa é a parte contraintuitiva. Temperatura é a agitação das moléculas de um gás ou líquido. No vácuo, não há moléculas.
Então, tecnicamente, o espaço não tem temperatura no sentido convencional. O que existe é radiação, e a radiação solar é brutal. Na órbita da Terra, no lado voltado para o Sol, a temperatura de um objeto pode atingir mais de 120 graus Celsius. Do lado na sombra, sem o Sol, pode cair para menos 170 graus. Essa transição acontece em segundos quando você entra ou sai da sombra de uma estrutura. Os astronautas da ISS passam por 16 pores do Sol por dia. A cada 90 minutos, a estação completa uma órbita e passa de luz intensa para escuridão total. Seu traje precisa regular a temperatura ativa e constantemente. O sistema de resfriamento usa tubos de água circulando pelo interior do traje para absorver o calor do seu corpo e do Sol, e camadas de isolamento térmico para reter calor na sombra. O traje classe Ômega teria um sistema de nanofluidos termorreguladores que se adaptariam automaticamente à radiação do ambiente sem precisar de intervenção manual. Porque no espaço, você não tem tempo de ficar ajustando termostatos. E existe uma ameaça além da temperatura, a radiação. Na Terra, o campo magnético e a atmosfera nos protegem do vento solar, das partículas de alta energia emitidas pelo Sol constantemente. No espaço, sem essa proteção, você recebe essa radiação diretamente, em níveis que aumentam dramaticamente o risco de câncer para cada hora de exposição. Durante uma tempestade solar, como as que discutimos em outro vídeo desse canal, a radiação pode atingir níveis letais em questão de horas. O traje classe Ômega teria uma camada de polietileno de alta densidade e hidrogênio comprimido integrada, os melhores absorvedores de radiação conhecidos, além de um sensor de radiação em tempo real no pulso que alertaria sobre picos perigosos e ativaria blindagem adicional automaticamente. Mas mesmo com toda essa proteção, cada dia fora da blindagem magnética da Terra é um dia de dano acumulado. 120 graus de um lado, menos 170 do outro, separados por centímetros de material. Terceira resposta: o que o espaço faz com o corpo ao longo do tempo. O que a ISS descobriu sobre o corpo humano em meses de espaço? Os astronautas que ficam 6 meses na ISS voltam com o corpo transformado. Scott Kelly, astronauta americano que passou um ano contínuo na ISS em 2015 e 2016, voltou 2 centímetros mais alto porque sua coluna se expandiu sem a compressão gravitacional. Em dias, voltou à altura normal, mas outras mudanças foram permanentes. E o russo Valery Polyakov, recordista de permanência no espaço com 438 dias consecutivos, precisou de meses de reabilitação para voltar a caminhar normalmente. Depois de 1 ano e 2 meses em microgravidade, seus músculos e ossos precisaram reaprender o que é peso. Os astronautas que ficam 6 meses na ISS voltam com o corpo transformado. Os ossos perdem 1% de massa por mês. Sem a gravidade para fazer os músculos trabalharem, o esqueleto não recebe o estímulo mecânico que o mantém denso. Após 6 meses, um astronauta tem ossos comparáveis a uma pessoa com osteoporose avançada. Os músculos atrofiam ainda mais rápido. Sem resistência gravitacional, o coração, que é um músculo, também enfraquece. O rosto incha porque o fluido corporal se redistribui para cima sem a gravidade puxando para baixo. A visão piora em muitos astronautas porque o fluido cerebroespinhal pressiona os olhos. O sistema imunológico fica desorientado e o DNA literalmente muda. O estudo com os gêmeos astronautas Scott e Mark Kelly, onde Scott ficou 1 ano no espaço enquanto Mark ficou na Terra, mostrou que a expressão genética de Scott mudou em mais de 1000 genes. O espaço reescreve sua biologia. Para nossa saga, o traje classe Ômega teria um sistema de compressão ativa integrado nas pernas e no tronco, simulando gravidade artificial através de pressão mecânica nos ossos. E uma farmacoteca integrada no pulso, com medicamentos de liberação lenta que compensariam as mudanças hormonais e imunológicas causadas pela microgravidade. Mas mesmo assim, períodos longos no espaço sem rotação artificial continuariam sendo um problema não completamente resolvido. E a quarta resposta: o que você precisaria ter para sobreviver de verdade? Traje, alimentação, equipamento, o kit completo de sobrevivência espacial.
Além do traje classe Ômega, você precisaria de uma base, mesmo que pequena. Uma cápsula de sobrevivência com rotação artificial criando pelo menos 1/3 da gravidade da Terra. Sem isso, em meses você ficaria incapacitado. A alimentação no espaço atual é liofilizada, desidratada e nutricionalmente calculada ao miligrama. Para a sobrevivência de longo prazo, o futuro são os jardins hidropônicos compactos, plantas cultivadas em módulos fechados com luz artificial, produzindo vegetais frescos que complementam a alimentação industrializada e têm um efeito psicológico poderoso sobre os astronautas. Estudos da NASA mostram que jardinagem no espaço reduz drasticamente os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. A água seria reciclada com 98% de eficiência, incluindo o suor e a urina, exatamente como na ISS hoje. E o oxigênio seria gerado pela eletrólise da água reciclada, dividindo moléculas de H2O em hidrogênio e oxigênio. Mas o maior desafio não é técnico, é psicológico. Astronautas em missões longas relatam episódios de claustrofobia, irritabilidade extrema, dificuldade de concentração e uma sensação constante e opressiva de isolamento. O espaço é silencioso, sem vento, sem cheiro de terra molhada, sem o som de outras pessoas a não ser pela comunicação por rádio. A mente humana não evoluiu para isso, e nenhum traje resolve esse problema. Os primeiros colonos espaciais de longa duração precisarão de psicólogos virtuais com inteligência artificial integrados em seus sistemas, música, arte, conexão com a Terra em tempo real e rituais cotidianos que criem a sensação de normalidade que o cérebro humano precisa para funcionar. Astronautas da ISS relatam que ver o nascer do Sol 16 vezes por dia paradoxalmente desequilibra o ritmo circadiano. O corpo não sabe quando dormir. Luzes artificiais que simulam o ciclo de 24 horas terrestre, óculos de filtro de luz azul antes do descanso e uma rotina rigorosa de exercícios físicos de 2 horas por dia são o que mantém os astronautas funcionando na ISS hoje. Sem isso, em semanas a mente começa a se deteriorar. Você sobreviveu ao espaço aberto. Tem o traje classe Ômega, a cápsula de rotação artificial, a alimentação hidropônica, a blindagem de radiação e o protocolo psicológico ativo. É o mínimo necessário para continuar existindo além da Terra. Mas existir não é o mesmo que viver. E nos próximos episódios, a gente vai tentar algo muito mais ambicioso do que apenas sobreviver no vácuo. A gente vai tentar pousar em algum lugar. No próximo episódio, a gente vai dar o primeiro passo para sair do espaço aberto. E o primeiro destino vai ser o mais próximo que temos, a Lua. Um mundo sem atmosfera, com crateras de impacto, temperaturas extremas e poeira que corta como lâminas de vidro. Você vai precisar de muito mais do que o traje classe Ômega para sobreviver lá. E você, acha que a humanidade está pronta para viver no espaço de verdade? Ou ainda estamos muito longe disso? Me conta nos comentários. E se tiver uma sugestão de planeta ou cenário para os próximos episódios da saga, comenta aqui, o melhor eu faço e cito seu nome na abertura. Para não perder os próximos episódios da saga, se inscreve e ativa o sininho. Tchau!